O Sindicato dos Jornalistas Autônomos do município do Rio de Janeiro tem a honra de apresentar um programa de variedades onde os autores falam das personalidades históricas, tanto em livros, cinema, obras literárias, novelas e outras mídias. No programa de estreia, nada mais, nada menos que uma personalidade histórica genuinamente brasileira, Leonel de Moura Brizola, no livro Brizola, por seu autor, Trajano Ribeiro, em parceria com Clóvis Brigagão. No ar, personalidades históricas por seus autores. Bom dia a todos. Estamos aqui no escritório do Dr. Trajano Ribeiro para conversar sobre o livro Brizola. Estamos também juntamente com o presidente do Sindicato de Jornalistas Autônomos do município do Rio de Janeiro, Ednei de Oliveira, onde eu vou ter a honra de entrevistar Trajano Ribeiro, um dos autores do livro que chama-se Brizola, a história de Leonel Brizola. Estamos falando de Trajano Ribeiro que foi assessor de Leonel Brizola desde os anos 70, além de tudo foi secretário de Turismo do Estado do Rio de Janeiro, teve uma convivência muito próxima de Leonel Brizola e ele fez esse pequeno histórico apenas das inúmeras histórias políticas desse país e desse homem brasileiro. Então, nada melhor para falar do livro, vamos falar com o seu autor, Trajano Ribeiro. Doutor Trajano Ribeiro, qual a importância do lançamento do livro Brizola, principalmente neste momento conturbado em que vive a política brasileira? Pode crer, amigo Soares, que o lançamento nesse momento do livro foi absoluta coincidência, porque nós estamos escrevendo esse livro há 7 anos e nós decidimos lançar na data de 24 de agosto, antes da crise se instalar. Então, realmente foi uma coincidência. Agora, o problema é que a presença de Brizola na política brasileira e o histórico de Brizola nas lutas do povo brasileiro são de tal ordem que esse é um momento muito adequado para aparecer uma obra sobre o Brizola. Trajano, no livro, você e o Clóvis Brigagão destacam muito a convivência de vocês com o governador Leonel Brizola. Na sua opinião, qual é o momento de maior destaque na sua convivência com Brizola? Olha, eu acho que não teve um, teve alguns, mas eu destacaria 2 momentos. O primeiro momento foi o momento da saída dele do Uruguai, expulso, que foi um momento muito traumático, né? E muito emocionante para todos que estiveram lá e se envolveram naquele processo, né? E o segundo momento, eu acho que foi o momento em que ele perdeu a sigla do PTB, em que nós perdemos a sigla do PTB por ação de Golbery do Couto Silva, que acabou colocando a sigla na mão da Ivete Vargas, como uma das maneiras que ele encontrou de dividir o movimento trabalhista brasileiro. Ele disse que o trabalhismo não podia ter uma só vertente. Então ele deu uma das vertentes para a Ivete e deu outra para o PT. Qual a importância, então, que você vê de Leonel Brizola para o país? Olha, o Brizola talvez tenha sido o líder brasileiro que mais estimulou a consciência do povo brasileiro. Ele foi um líder capaz, em 1961, de mobilizar a nação inteira pela posse do presidente João Goulart. Mobilizou a população civil, conseguiu sensibilizar os meios militares e, com isso, garantiu a posse do presidente João Goulart, embora tenha sido feita uma concessão pelos que, digamos assim, estabeleceram o diálogo do presidente João Goulart com os militares e os que estavam ameaçando a ordem democrática,
tenham feito uma concessão, que foi a criação do parlamentarismo. Mas se não fosse o grito de Brizola pela legalidade e a organização que ele montou, mobilizando o povo brasileiro de norte a sul do Brasil, o Jango não teria sido nunca presidente da República. Ele conseguiu adiar o golpe que foi dado em 64 e que era para ter sido dado em 61. Olha, nós do Sindicato Jornalista do Município do Rio de Janeiro, jornalistas autônomos, devemos muito a Leonel Brizola pela liberdade de imprensa. Então eu te pergunto, o Brizola sempre foi tratado como herói e vilão. Herói para o povo brasileiro e vilão pela grande mídia à época. Como vocês tratam esse assunto no livro? Esse assunto especificamente não é abordado em profundidade no livro, né? Mas o livro deixa antever justamente essa dicotomia entre o papel que ele tinha para o povo brasileiro, que o povo brasileiro entendia que era o papel dele, e o papel que a imprensa, a grande mídia, né, atribuía a ele, né? Porque eu pessoalmente tenho uma tese, né, de que os militares só foram afastados do poder quando os que determinaram a entrada dos militares no poder e a saída, que são os mesmos, né, e não foi só no Brasil, foi em toda a América Latina, quando eles chegaram à conclusão que o controle social poderia ser feito pelos meios de comunicação. E isso só seria possível quando tivesse um número mínimo de televisores, um número máximo de televisores por um número mínimo de famílias. Então, quando isso chegou a um determinado momento, e os militares começaram a se tornar perigosos, porque queriam fazer uma indústria bélica nacional, queriam desenvolver o segmento nuclear da tecnologia brasileira, da ciência brasileira, né? Queriam dominar o ciclo do átomo totalmente. Então, isso começou a causar temores. Então, era preciso afastá-los. E eles foram afastados aqui em toda a América Latina. E foram afastados e substituídos pelos grandes meios de comunicação que passaram a exercer o controle social, através do controle das mentes. Então, é como o Brizola dizia, a televisão filma um trecho da praia de Copacabana e diz: estamos aqui no deserto do Saara, porque a televisão permite isto, né? Então, ela exerce esse fascínio e esse poder sobre as mentes. E eles, através dos meios de comunicação, conseguiram prejudicar muito a vida política de Leonel Brizola. Obrigado. Outra coisa, Trajano, este seu livro, nós vemos que o seu livro, ele fala de Brizola e, de uma certa forma, já está fazendo um grande sucesso, principalmente entre os correligionários de Leonel de Moura Brizola. Aí eu te faço uma pergunta. Você pensa, com o Brigagão, em reeditar esse livro com outros momentos do Brizola como este? Não, o que nós pretendemos fazer é um outro livro, um segundo volume de Brizola, já agora abordando o primeiro e o segundo governos dele, né? Porque também, por obra e graça, né, dos meios de comunicação, o Brizola, para alguns setores, foi considerado o pior governador do estado do Rio de Janeiro. Quando eu posso te assegurar o seguinte: o Brizola foi o melhor governador dos últimos anos do Rio de Janeiro. E no Rio Grande do Sul, onde ele foi um grande governador também, há depoimentos, inclusive, de grandes empresários do Rio Grande que dizem: o Rio Grande do Sul, há muitos anos, só teve um governador, que foi Leonel Brizola. E eu digo a você o seguinte: se não tivesse feito mais nada, absolutamente nada, o fato dele ter construído 500 escolas de tempo integral no Rio de Janeiro seria o suficiente para consagrá-lo como o melhor governador que o estado do Rio de Janeiro já teve. Porque se há uma coisa que o Brasil precisa, é escola de tempo integral para as crianças que não têm assistência integral das suas famílias e nem do Estado. Trajano, muito bem. Agora, para encerrar, Trajano, eu vou te fazer uma pergunta que são quase de suposições. Você que conviveu muito tempo com Brizola, você foi secretário, assessor de Leonel Brizola, na política atual do Brasil,
Como você veria Leonel de Moura Brizola hoje, se aqui tivesse entre nós? Olha, o Brizola era um homem muito pragmático, né? O Brizola, ele, para se posicionar, ele costumava verificar onde estavam os nossos inimigos históricos. De que lado estavam? De que lado estavam os que mataram Getúlio, provocaram o suicídio do Getúlio? De que lado estavam os que tentaram impedir a posse do presidente João Goulart? De que lado estavam os que provocaram a queda do presidente João Goulart? E o exílio, inclusive, dele, Brizola, por 20 anos no exterior, né? Aonde esses caras estivessem, aonde essas forças estivessem, aonde essas pessoas estivessem, o Brizola estaria do outro lado. Então é só verificar, nos dias de hoje, aonde estão essas pessoas, de que lado estão essas pessoas, contra quem estão essas pessoas. Pode ter certeza que o Brizola estaria do lado oposto a essas pessoas. Bem, eu só para encerrar mais uma vez aqui, eu queria dizer o seguinte: onde você lançou agora no Leblon, a noite de autógrafo maravilhosa do livro, um belo lançamento, existem outros lugares aí no Brasil e no Rio para você lançar algumas datas, e você faz logo a divulgação do livro aí, que é uma maravilha. Nós temos o lançamento dia 14, agora em Brasília, na livraria Dom Quixote. Temos no dia 15, na Câmara dos Deputados, em Brasília. Temos no dia 18, no Instituto Olenburg, aqui vai ser um ato na estação central do metrô, aqui no edifício Avenida Central. E depois temos outros lançamentos em outros lugares, em Santa Catarina, no Paraná, aqui no interior do estado, vamos lançar em vários municípios, né? E outros lançamentos provavelmente virão ao longo do tempo, né? Bem, pois... Enquanto tiver livro disponível, vai ter lançamento. Se Deus quiser. Olha, estamos encerrando aqui essa entrevista. O Sindicato de Jornalismo, dos jornalistas do município do Rio de Janeiro, agradece a presença de Trajano Ribeiro no lançamento desse livro, que eu considero uma grande biografia histórica de um grande personagem do Brasil, Leonel de Moura Brizola. E o Sindicato de Jornalistas do Rio de Janeiro, como falamos anteriormente, fundado por Astralgésio de Ataíde, uma outra grande figura do cenário brasileiro. Eu agradeço a todos e encerro aqui. Muito obrigado, Trajano Ribeiro. Eu agradeço muito a oportunidade que vocês estão me dando de falar sobre o livro, em meu nome e em nome do companheiro Clóvis Brigagão, que foi um grande parceiro, né, e inclusive responsável por muitas matérias, talvez como a maior parte das matérias desse livro. E, enfim, estamos à disposição sempre para falar sobre Brizola e sobre o nosso livro, que nós esperamos que vocês gostem.